Imagine que você tem um site que vende patinetes elétricos. Nele você quer verificar se o seu possível comprador tem ou não tem um mecânico especializado na área. Você mesmo poderia olhar isso, mas como você é um programador e quer automatizar tudo, então você cria esse código. E aqui temos o primeiro conceito do vídeo, condicionais, ou mais conhecidas como if-else. Elas são bem autoexplicativas. Se uma condição for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. Agora, olhando para esse código, você sabe o que é vender patinete? Em termos técnicos, ele é uma função. Uma função nada mais é do que um bloco de código que roda ao você chamar o seu nome. Mas supondo que agora o seu cliente deseje comprar 10 patinetes ao invés de apenas um. Você poderia manter seu código do mesmo jeito e fazer com que ele mesmo repita o processo 10 vezes. Ou você pode usar um loop. Os loops mais comuns no mundo da programação são for e while. O for loop consiste em você determinar um valor inicial à variável de controle, uma condicional que será verificada a cada iteração e uma operação que será utilizada para atualizar essa variável. O while loop é mais simples do que isso. Nele você apenas estabelece uma condicional que será verificada a cada iteração. Em ambos os loops, se a condicional for verdadeira, ele continua, se não, ele para. Se você não sabe de programação, então você deve estar se perguntando o que é uma variável. E é bem simples, uma variável é um espaço na memória do computador usado para armazenar valores, podendo ser mutável ou constante. Existem vários tipos de valores que uma variável pode ser. Dentre eles estão os tipos primitivos. Os que serão abordados neste vídeo são int, float, string e boolean. O int serve para armazenar números inteiros. O float também serve para armazenar números, porém ele comporta números decimais. A string serve para armazenar uma sequência de caracteres e o boolean consiste dos valores true ou false. Outro caso interessante é quando você tem uma função que chama a si mesma dentro do seu próprio código, como no exemplo a seguir. Isso é conhecido como recursão. Nesse caso, minha função seria uma função recursiva. Porém, se você chamar minha função, você vai perceber que ela vai acabar entrando em um loop infinito. Por causa disso, geralmente se coloca alguma condicional para parar a recursão. Se você prestar atenção, vai perceber que os loops são apenas funções recursivas com umas leves modificações. Para explicar apenas esse tópico específico, será usada a linguagem C ao invés do JavaScript. Uma das principais vantagens e desvantagens de usar C são os pointers. Eles são dos responsáveis pela alta velocidade da linguagem, mas também responsáveis por causar muitos problemas com a memória. Para entender o motivo deles causarem tudo isso, é preciso entender o que eles são. Um pointer é um tipo de variável que armazena na memória o endereço de outra variável. Por exemplo, nessa imagem a seguir, a variável ptr guarda o endereço na memória da variável x. Existem outras maneiras de armazenar dados. Três delas são arrays, hashmaps e linked lists. Uma array é apenas uma lista, sendo possível acessar seus elementos com base na posição, também chamada de índice. O primeiro elemento de um array está sempre no índice 0, assim progredindo até o último elemento. Acessar e modificar os elementos de um array pelo índice é extremamente rápido. Entretanto, inserir ou remover elementos no meio dela pode ser mais lento, pois isso afeta toda a sua estrutura. Uma hashmap consiste em dois componentes principais, as chaves e os valores. Cada valor em uma hashmap é associado a uma chave, que é utilizada para acessá-lo. Não é possível existir duas chaves iguais em uma hashmap. Uma linked list consiste de vários elementos chamados nodes. Cada node consiste de seu valor e uma referência para o próximo node, tendo como nulo o next de seu último elemento. Linked lists permitem inserir e remover elementos facilmente, sem atrapalhar a estrutura da lista. Uma maneira de verificar a eficiência de um algoritmo no mundo da programação é usando a complexidade de espaço e tempo. A complexidade de espaço consiste na quantidade de memória que o programa vai consumir conforme o volume de dados fornecidos. Já a complexidade de tempo está relacionada à quantidade de operações que o programa precisa executar conforme o tamanho do seu input. Para conseguirmos representar essa eficácia, usamos a notação Big O e a notação Big Omega. A notação Big O é responsável por representar o pior dos casos de um programa. Por exemplo, nessa função você fornece um número como input e tem como resultado o número vezes 10. A sua notação Big O de tempo e espaço é 1, pois não importa qual número você forneça, ele sempre levará uma quantidade máxima constante de operações e espaço na memória para realizar a função. Mas supondo que agora seja uma função que receba um array de números e retorne a soma de todos os seus elementos. Nesse caso, o seu Big O de tempo será de n e o seu Big O de espaço será de 1. N representa o tamanho do input, que nesse caso é o tamanho da array. Outro exemplo é uma função que tem um número natural como input e retorne todos os números naturais menores que ele em uma lista. Nesse caso, o Big O de espaço e tempo será de n. Os valores mais comuns usados para representar o Big O são geralmente 1, log de n e n a qualquer potência. Vale ressaltar também que o valor de Big O não é preciso. Em resumo, desde que uma função leve n mais 2 operações para executar no pior caso, seu Big O será de n e não de n mais 2. Também há casos parecidos como estes.
A notação Big Omega é o oposto da Big O, mostrando o melhor dos casos de um programa.